As metas e objetivos, gente, elas são um caminho pra gente, elas são um norte, elas são uma esperança de saber onde a gente quer chegar. E se você não tem elas, você fica completamente perdido, você não sabe o que fazer. E aí, quando você não sabe o que fazer, você fica aí realmente perdendo tempo da sua vida e não conseguindo melhorar em nada a sua pousada. Então, eu vou terminar o conteúdo aqui passando um passo a passo para que vocês consigam montar essas metas e objetivos de vocês agora mesmo. Mas tem diversas dicas para eu dar aqui para vocês. Eu não quero ver ninguém saindo aqui sem metas e objetivos dessa live. Então, aproveita e já vai começando a escrever aqui conforme eu for passando essas dicas para vocês. Bom, então, primeiro passo é você pensar grande. Então, se você realmente tem uma meta, não adianta você querer fazer uma meta, né? Uma meta bobinha ali. Ah, eu quero que o meu 2020 seja igual ao 2020, o meu 2021 seja igual ao 2020. Para quê, gente? Para que gastar meta? Vamos sonhar grande, vamos pensar grande. Por que você não pega uma meta mesmo e fala, nossa, aquela coisa bem difícil, que parece difícil de atingir mesmo, que vai te dar um gás, vai te dar vontade de chegar nela. Eu quero aumentar, Nath, olha, eu quero, em relação a esse ano, eu quero aumentar 15% na ocupação da minha pousada. Show, adorei essa meta aí. Então, coloca isso no papel, pensa grande, que quando a gente pensa grande, a gente também faz o nosso cérebro começar a procurar soluções alternativas e criativas para isso. O segundo passo é você conseguir ser o mais detalhista possível na hora de escrever essas metas. Então, às vezes a gente escreve as metas de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito dispersa. Então, depois fica difícil você conseguir verificar se realmente você atingiu aquela meta naquele tempo. Então, pensa comigo assim, como igual esse exemplo que eu dei aqui agora. Eu quero aumentar a minha ocupação em 15%. Ok, tá? A princípio parece uma meta boa? Parece. Então, você tem que verificar se essa sua meta ela está dentro do critério SMART. Depois eu vou fazer um post sobre isso aqui também, tá? Então, o que são metas SMART? Metas SMART são metas que são específicas, ou seja, você lê a meta, então você sabe exatamente do que está falando. Elas são mensuráveis, ou seja, você consegue medir, no caso, 15%, você tem essa ocupação desse ano, você consegue medir se essa ocupação no final do ano que vem vai ter aumentado 15% ou não. É mensurável. Também tem que ser atingível, ou seja, não pode ser uma meta completamente sem noção. Ah, eu vou, tá bom, eu falei para sonhar grande, mas não sem noção. Ah, eu vou dobrar, não, eu vou chegar em 100% a minha taxa de ocupação em 2021. Assim, vocês já me seguem que faz tempo, vocês sabem que não existe essa de 100% de taxa de ocupação, né, gente? Então, não adianta também você ter uma ideia que é impossível de ser atingida. Então, ela tem que ser atingível. Ela tem que ser também realista. Então, você tem que realmente ter uma realidade naquilo. Então, falar para mim que você vai aumentar a quantidade de quartos da sua pousada, mas você não tem espaço para isso, então, tá meio fora dessa sua previsão. Então, toma cuidado com isso também. E por fim, ela tem que ser temporal, ou seja, tem que ter um tempo fim para você verificar o atingimento dessa meta ou não. Então, se você vai falar, olha, até o final do ano de 2021, eu quero ter aumentado em 15% a minha ocupação anual. Ótimo, eu sei que até o dia 31 de dezembro de 2021, você vai poder medir e vai ver se você vai ter aumentado em 15% aí a sua ocupação média anual. O terceiro passo é você pegar essas grandes metas e dividir em pequenas metas. Então, por exemplo, já que eu falei, poxa, eu quero aumentar em 15% a minha ocupação anual, mas em quais meses que eu posso aumentar mais essa ocupação que vão ter mais impacto nesse meu resultado? Então, você fazer metas pequenas fica mais fácil de você atingir. Quando você fala, poxa, eu tô pensando só no ano, você tem que pensar num número muito grande. Agora, se você pensa ali especificamente no mês a mês, fica muito mais fácil você correr atrás dessas pequenas metas. Então, por exemplo, então em janeiro eu preciso aumentar 15% mesmo, porque é um mês que tem muita demanda. Já em fevereiro não tem muito, então fevereiro eu posso trabalhar com uma mesma taxa de ocupação. Março dá para aumentar um pouquinho e assim vai. Então, pensa em pequenas, divide essa sua meta grande em pequenas metas. O quarto passo é você definir a importância e prioridade de cada meta. Eu dei um exemplo aqui só de uma, mas você pode usar
várias metas aí, pode ter várias metas aí para sua pousada, você pode ter metas financeiras, metas de operação, metas de pessoais também, coisas que você queira fazer para você mesmo, ter tempo para fazer algumas coisas para você. Então você pode ter diversas metas. E dentro, só que daí depois que você tem essas metas, você tem que definir quais que são mais importantes para você, quais que você realmente quer atingir até ali o final do ano. E aí você vai dar mais ênfase para essas e, claro, não vai deixar as outras, mas elas vão estar ali em segundo plano. Lembre-se, não adianta você querer fazer 100 metas, que você não vai conseguir realizar tudo. Então, vai por passos, faz um pouquinho de cada vez que você chega lá. O quinto passo é você, então, estabelecer os prazos, ou seja, começar a realmente ter prazos. Eu gosto de fazer metas mensais, porque fica fácil, todo mês você fecha, você já aproveita, fecha o caixa da pousada, fecha os indicadores da sua pousada. No mensal é bem mais fácil de controlar. Então, estabeleça um prazo, olha, até o dia 5 de cada mês eu vou fazer análise do que aconteceu no mês anterior, para ver como que eu tô indo em relação às minhas metas. Não escreve a meta hoje não, tá, gente? Vai olhar ela só lá no final de 2021, que aí, né, com certeza que você não vai chegar nela. Escreveu todas as suas metas? Viu quais são as mais importantes? Viu o que você realmente quer atingir? Comece a escrever os seus planos de ação. Porque se você não pensar em como você vai chegar nesse objetivo, você nunca vai chegar. Então, começa a pensar, olha, então, a meta lá dos 15% de ocupação no final do ano, maior. Como que você vai fazer isso? Ah, olha, eu vou ter que vender mais reservas diretas, por exemplo. Então, para isso, eu vou ter que fazer um curso como o DPR, por exemplo. Ou então, eu vou ter que encontrar novas maneiras de venda. Ou então, eu vou ter que fidelizar mais o meu hóspede-alvo, conseguir trazer ele mais vezes para a pousada. Ou então, eu vou encontrar maneiras de vender mais pela minha pousada. Então, tudo isso são pequenos planos de ação que você vai ter que fazer para chegar nessa sua meta lá de aumentar os 15% de ocupação. Se você não fizer pequenas atitudes ali no seu dia a dia, dificilmente você vai conseguir chegar nesse resultado que você está colocando lá nas suas metas e objetivos. O sétimo passo é você não perder essas metas ao longo do ano. Então, fica de olho, dá uma olhada. Poxa, como que eu tô? Olha, cheguei aqui, ó, já passou um terço do ano. Um quarto do ano, nos primeiros três meses, e olha, tô muito longe da meta ainda, então tenho que rever meus planos de ação. Tem alguma coisa que não tá dando certo por aí. Então, volta lá, reveja seus planos de ação e continue correndo atrás das suas metas. Porque se você simplesmente faz ali a sua meta e não vai identificando ao longo do ano o que tá dando errado no processo, você não vai conseguir chegar lá no final, viu, gente? Isso é fato. Então, sempre analise ao longo do ano para ver se você tá chegando por lá. E claro, por último também, gente, saiba ser flexível e adapte-se. Esse ano a gente entendeu a importância da adaptação, o tanto que é importante a gente tá flexível para o que der e vier, conseguir ver o que está acontecendo, se reinventar, mudar a realidade da pousada, começar a fazer coisas diferentes aí na sua pousada e realmente se reinventar e ser flexível com as adversidades que vão chegando aí, que vão chegar. Que, como eu disse, é imprevisível, mesmo você se prevendo, se planejando, se ajeitando, você vai ter muita imprevisibilidade, muitas coisas não vão sair como você planejou. Então, saiba ser flexível, saiba o que fazer para conseguir os resultados que você quer realmente aí na sua pousada.